The broadcast is live. Então, tudo bem aí, pessoal? Depois aí tá vendo a Lara. E aí, Lara? Tudo certo? Oi, Clô. Tudo bem? Tudo jóia. Estamos aqui para mais uma Sala Libretos, né? Estamos aí para conversar sobre uma pessoa maravilhosa, interessantíssima, né? Que é a Lara Roxo. E a Luísa está lá no backstage, está lá em Torres, né? No backstage. Vamos lá. Estamos aí novamente, e vocês aí do outro lado, comentem, compartilhem, sei lá, entrem no Instagram, mandem beijinho para nós, né? Digam que tá legal, que vocês curtem circo, cultura na rua, de preferência, né? E aí, então tá, então vamos para a nossa Libretos, Sala Libretos número 7. Ela fica depois no YouTube, tá? Lá no canal 100. Muito bem, vamos lá. Então, vamos começar a rufar os tambores. Senhoras e senhores, com vocês, Lara Roxo. Opa, pro outro lado. Roxo. Vai, Lara. Oi, Clô. Oi, pessoal. Estou bem feliz de estar aqui na Sala Libretos, lançando esse livro. Agora, eu quero entrar, eu quero entrar. Bota eu. Ali, tá ali. Aqui, ó. Ali. Eu esqueci de dar a deixa do livro. Ai, eu não obedeci o roteiro. Ai, Clô. Então, olha só. Esse livro aqui, Senhoras e Senhores, com vocês, Albano Pereira, seus circos estáveis e o magnífico Circo Praça. Então, esse livro é da série Universidade, da Libretos, e é um trabalho premiado. A Lara vai contar para nós depois. Então, ela é uma pessoa muito organizada, a nossa colega, né? Então, ela gosta muito dos tópicos. Ela recebeu um prêmio, depois eu vou contar, eu não vou falar do prêmio. Então, vamos. Conta, Lara, querida, como que é que tu acabou de onde tu veio e como tu acabou gostando tanto de circo? Então, eu me apresento, Clô? Claro, por favor, vontade. Agora é o meu roteiro, a minha deixa que eu vou tomar uma aguinha. Então tá. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou Lara Roxo, sou artista e professora circense, e eu tenho formação em História, tenho um mestrado em História, e a minha relação com o circo e com a história começou mais ou menos ao mesmo tempo, em 2007. Eu entrei para o curso de graduação em História da URGS e, ao mesmo tempo, eu comecei a fazer aulas de dança aérea em tecido com a Tainá Borges, que é dona do circo híbrido com o qual eu trabalho hoje em dia. E aí, essa pesquisa, ela nasceu, na verdade, lá nos tempos de TCC, do trabalho de conclusão do curso de graduação em História. Eu sabia que eu queria pesquisar a história do circo, mas não sabia ainda muito bem o que exatamente. E aí, em 2010, 2011, eu tive contato com as obras de uma historiadora, uma grande historiadora, Hermínia Silva, que é a historiadora do circo no Brasil. E através dos trabalhos dela, eu cheguei no Albano Pereira, que é meu objeto de pesquisa e é sobre quem eu falo nesse livro. E lá em 2011, então, foi quando eu comecei a pesquisa sobre esse personagem, sobre o Albano Pereira e sobre os empreendimentos dele aqui no Rio Grande do Sul. Naquele momento eu pesquisei só um circo, na verdade, dois empreendimentos dele em Porto Alegre, e posteriormente eu levei essa pesquisa para o mestrado, e aí pesquisei outros empreendimentos que ele construiu também na cidade de Rio Grande. E, enfim, é essa pesquisa que vem desde 2011, que no ano de 2019, no ano passado,
levou o prêmio Funarte de estímulo ao circo e possibilitou que eu pudesse publicar, então, tirar essa pesquisa da gaveta ou de dentro da academia e espalhar por aí afora, a começar por aqui, por essa conversa, onde a gente apresenta o conteúdo do livro. Muito bem, olha só. Então, foi a tua dissertação de mestrado em História, né? Sobre um empresário circense, então, o Albano Pereira, que vocês ouviram aí. Né? Bom, nós vamos largar a Hermínia agora, que ela mandou. A Hermínia é uma querida, mandou mandou uma participação. A Hermínia, antes de mais nada, antes de compartilhar a tela, né? Eu queria que tu dissesse para nós, Lara, quem é a Hermínia, para as pessoas saberem aí direitinho, que nós vamos ouvi-la. Muito bem, então, Hermínia Silva, além de ser historiadora, a maior historiadora do circo no Brasil, é também integrante da 4ª geração de circenses no Brasil. E é muito simbólico o papel que ela desempenha aí, porque a Hermínia é de uma geração em que os indivíduos passaram a buscar a formação para além das artes circenses, né? Então, ao invés de seguir a carreira artística, ela foi trabalhar para fora dessa empresa familiar que é o circo, né? Ao mesmo tempo que há uma ruptura com a tradição, né, da transmissão oral dos saberes e da formação artística, a Hermínia, no final das contas, não rompe com o circo, né? Ela se torna uma historiadora do circo e vem contar para gente a história dessas gerações todas e do processo de formação do circo no Brasil. Olha, então, pessoal, aí, ó, Hermínia Silva, para vocês. Vamos ver aqui. Vou alargar, Luísa. Universal no TCC, lá pelos idos de 2010, fiquei muito animada, pois em meu doutorado, Albano me apareceu com uma vida de experiências inusitadas para o conjunto que representava até aquele momento das pesquisas das histórias dos circenses no Brasil. Não foi possível ampliar a minha pesquisa sobre ele quando do doutorado. Sempre me ficava que um dia eu iria fazer. Aí ela me procurou, e rapidamente nossos corpos multidão se afetaram. Lara deu um salto a partir das fontes já conhecidas e descobriu fontes novas, atas de câmaras municipais, processos judiciais, jornais e textos de memorialistas, que possibilitaram dar visibilidade à contemporaneidade da produção circense no século XIX. Ao focar sua análise nos anos em que o empresário circense Albano Pereira esteve em 2 cidades da província do Rio Grande do Sul, Porto Alegre e Rio Grande, pudemos caminhar e acompanhá-la na diversidade de produção dos circenses e seus modos de se constituírem. Foi possível conhecer a multiplicidade de fazeres artísticos, cada território sempre atravessado e transversalizado por tudo o que estava acontecendo nos encontros, que são milhares, portanto, também milhares de formas narrativas e disputas. Ao focar sua pesquisa nos empreendimentos do empresário artista de circo Albano Pereira nas 2 décadas gaúchas, evidencia uma situação totalmente distinta dos que veem as experiências circenses somente sob o ângulo de 2 visões, o antigo passado morto e a viva contemporaneidade. O que a autora apresenta é o quanto as artes do circo sempre foram contemporâneas ao período em que estava vivendo, seja ontem ou hoje, mesmo que Lara não tenha dado esse ênfase a esse conceito. Sobre as construções estáveis, como os pavilhões que Albano Pereira construiu, Lara vai tecendo narrativas a partir das fontes do quanto havia incorporação tecnológica, que não significa apenas material de construção ou de aparelhos, mas tecnologia como incorporação de produções de conhecimentos artísticos, relacionais, gerenciais, da época e do local onde se estabeleceu. Os investimentos empresariais
desse circense nessas construções e o modo como fez delas lugares nas quais todas e quaisquer formas artísticas contemporâneas estiveram presentes, possibilitou tornar visível de que não é possível tentativas atuais aparecerem apenas numa definição única de circo e circense. Como a autora afirma, os circos estáveis de Albano Pereira representaram significativa contribuição à cultura local, dada a criação de espaços voltados ao lazer e à diversão, num contexto caracterizado por sua quase escassez ou precariedade. Seja bem-vindo o livro da Lara. Leiam, desfrutem, usufruam de uma forma prazerosa, mas também como um excelente livro que mostra uma excelente pesquisadora. Parabéns, Lara. Então, olha, Lara, tá vendo? Que honra. Que honra, né? Puxa vida. É importante ali, ela falou que tudo uma questão de caminho, né? Que é bacana essa coisa, porque o livro é sobre Albano Pereira, certo? Então, ele e os circos estáveis. Então, são circos estruturas, né, que tu vai falar agora, que eu vou te deixar falar, né? Então, esse circo, ele ficava de verdade aqui em Porto Alegre, gente, ali onde é o chalé, né? Onde é o chalé 15, fotos aqui, dá para ver. E aí o Albano veio para cá, mas conta para nós, Lara, como que o Albano veio e como foi essa chegada em Porto Alegre? Então, o Albano, ele na verdade, ele é português, né? É um indivíduo de origem portuguesa e ele foi casado com Juanita Pereira, que era espanhola. E enquanto casal de artistas, o Albano e a Juanita fizeram parte de uma série de companhias circenses mundialmente conhecidas, né? E foi integrando a companhia italiana de circo Chiarini, que o Albano e a Juanita visitaram pela primeira vez a cidade de Porto Alegre. Isso aconteceu em 1871. Eles já tinham 3 filhos, os 3 filhos, ao que tudo indica, também trabalhavam como artistas no circo. E então, em 71, o Circo Chiarini faz uma temporada em Porto Alegre, uma temporada de espetáculos, e esse é o primeiro contato, é a primeira vez que o Albano Pereira conhece a cidade de Porto Alegre. E aí ele retorna 4 anos depois, em 1875, para a capital aqui da província do Rio Grande do Sul, e aí é que ele vai construir os 2 empreendimentos estáveis dele, os 2 primeiros, tanto em Porto Alegre quanto em Rio Grande. É um processo meio que simultâneo, assim. Quando o Albano Pereira vem para Porto Alegre com o Circo Chiarini, anteriormente ele já estava trabalhando na Argentina com circos estáveis também, né? Para quem não sabe, quando a gente fala de circo estável, a gente está caracterizando, na verdade, a estrutura arquitetônica, né? No trabalho da Hermínia, nos trabalhos dela, nos livros que foram publicados, o Circo Teatro e o Respeitável Público, ela explica um pouco, a partir dos relatos familiares, inclusive, sobre os tipos de estruturas arquitetônicas. Aqui, rapidamente, eu vou fazer uma diferenciação da estrutura estável para a estrutura móvel. Um circo móvel é esse circo que ele é montado basicamente da noite para o dia. Ele permanece um curto período nessa localidade, logo ele é desmontado e é levado para outra localidade. Quando eu me refiro a circos estáveis, ali no caso do Albano Pereira, são estruturas arquitetônicas que não são móveis, elas não são montadas e desmontadas a curto prazo. Então, o primeiro circo estável construído pelo Albano Pereira, em Porto Alegre, o Circo Universal,
Aqui a gente está vendo a imagem do pedido, né, do requerimento dele, pedindo à municipalidade permissão para fazer essa construção. Esse edifício, ele permanece nesse local por 3 anos. E a estrutura que ele constrói na Praça Municipal de Rio Grande permanece lá por quase 10 anos, né? Então, são estruturas arquitetônicas que ficam ocupando esses espaços públicos por longa data. A respeito do Circo Universal, ele agora já está sendo mostrada ali as fotografias, né? O Circo Universal, como é que se dá esse processo do Circo Universal? Ele primeiro chega aqui em 1875 e ele constrói um circo provisório. E aí ele realiza uma temporada de espetáculos nesse circo provisório. Essa temporada de espetáculos é muito bem sucedida, muito elogiada pelos jornais da época, em várias notas que foram publicadas. E ele se sente encorajado, então, a fazer um grande investimento. Esse grande investimento é a construção de um pavilhão estável, né? Um pavilhão de madeira, de grandes proporções. E esse pavilhão, ele vai ocupar, aqui nessa planta, a gente consegue verificar, se der para voltar, Luísa, a planta, tem 2 quadradinhos ali, o maior deles mostra a área do mercado público, o novo mercado público, esse que a gente conhece hoje, e o menor ali, mais no centro da planta, mostra a área do antigo mercado, que foi o mercado que incendiou e, no final das contas, deu origem ao novo mercado. Então, o Albano Pereira, ele constrói o circo dele exatamente na área do antigo mercado, esse que pegou fogo. E ele foi removido alguns anos antes do Albano chegar em Porto Alegre. Se não me engano, foi entre 1869 e 1870. E aí o Albano Pereira conhece Porto Alegre em 71 com o Circo Chiarini e em 75 constrói o Circo Universal, bem onde se localizava o antigo mercado. O que eu discuto na minha pesquisa é que quando o Albano implementa esse projeto de construção do Circo Universal num espaço público, né, quando ele estabelece esse contrato com a municipalidade, já fica registrado no contrato com o Albano Pereira que essa área da cidade, da capital, já é uma área que ela é objeto de um projeto de reforma urbana. Então, o próprio Albano Pereira, ao ocupar esse espaço com um circo, ele se compromete a contribuir, né, com verba, com uma certa quantia por cada espetáculo oferecido, para o futuro projeto de reforma da praça. E aí e já era sabido qual era esse projeto, né? O que estava previsto nesse projeto de reforma da praça, que era, na verdade, cercar a praça, construir canteiros, ajardinar e ainda construir um chalé para venda de bebidas e outras atividades, né? Então, o Albano, quando ocupa esse espaço público, ele já está ciente de que essa ocupação ela tem um prazo e que ele vai contribuir para a reforma da praça, pagando os impostos devidos e uma determinada quantia de dinheiro por cada espetáculo oferecido. Posso ter... Pode, vai lá. Antes de tu entrar nessa questão do espaço público e como ele terminou com os circos estáveis, eu queria que tu falasse, não vamos ainda falar como que ele terminou, tu prefere, mas eu queria falar sobre os pequenos anfiteatros, teatro de variedades, o Politeama, porque ele não parou depois que ele fechou os circos estáveis, depois que nós vamos falar sobre isso, né? Por que ele parou? Aquilo estava lá, estabelecido na cidade, de madeira, lá, não sei qual era o material, mas era uma coisa estável, tinha programação e ficavam apresentando meses, enfim, ele não tinha
tempo, era anos, né? Um ano, sei lá quanto tempo. Exato. Então, o contrato com a municipalidade, com a Câmara Municipal de Porto Alegre, era de 1 ano. E o Albano acabou ficando 3 anos aqui. Então, Concomitantemente à construção do Circo Universal, que foi em 1875, ele já estava num movimento na cidade de Rio Grande para fazer lá, construir lá também um circo muito semelhante, também numa praça municipal. Então, na verdade, o Albano tinha 2 empreendimentos em funcionamento nessas 2 grandes cidades portuárias da província do Rio Grande do Sul. E esses 2 empreendimentos ocuparam espaços públicos, né, praças públicas. E agora, aconteceu uma coisa que ele parou de fazer, e aí eu não sei se isso se é agora ou depois, tu me diz. Então, na verdade, acho que antes do que tu tá pensando, o que acontece? Em Porto Alegre, quando vence esse prazo de 1 ano, na verdade, a Câmara parece ainda não estar muito preparada para iniciar esses trabalhos de reforma da praça, tanto o Albano quanto a Câmara ficam num processo de pedido de prorrogação de prazo e, enfim, extensão de prazo. E aí, o que acontece é que em 1879, quando se dá, então, a derrocada, assim, que ele perde em todas as instâncias e é obrigado a remover o circo da Praça Conde Deu, que vem a se tornar a Praça 15, ele investe num novo empreendimento. Então, ele é um empresário muito atento às tendências da época, né? O que acontece? Já um pouco antes dele remover o Circo Universal, que era uma construção feita em madeira e tal, já tem um movimento de parte da sociedade, do entorno, da alta sociedade, que gostaria de remover aquele pavilhão desse cartão postal da cidade. E tem um movimento de valorização de espaços sólidos, né, de espetáculos, assim, requintados, enfim, aos moldes europeus e tudo mais. Então, o que o Albano faz? Ele arrenda um terreno particular na Voluntários da Pátria e, ao invés de construir lá um pavilhão voltado para espetáculos circenses, ele constrói o Teatro de Variedades. E aí o teatro de variedades, bem como diz o nome, ele não é só um espaço de espetáculo voltado para companhias circenses, né? Mas também para companhias dramáticas, companhias líricas, e na falta delas, como disse o Atos Damasceno, quando escreveu sobre os espaços culturais de Porto Alegre no século XIX, pistas de patinação. Então, olha o tamanho desse empreendimento e a variedade de atividades que ele comportava lá no final do século XIX, né? E esse mesmo processo se dá, assim, salvo algumas diferenças, em Rio Grande. Lá o circo permanece por muito mais tempo em praça pública, né? Ele vai de 75 até 1884. E o processo é bem mais desgastado, assim, porque a municipalidade acaba solicitando que ele implemente reformas e tudo mais, até porque a estrutura ficou muito mais tempo ali. E no findar do processo, ele constrói também um teatro de variedades que vai ser o Politeama Rio-Grandense. Uhum. E aí o livro passa pelos politeamas também, né? Pelo Teatro de Variedades, pelo Politeama e tal. Exato. E agora chega um momento que eu preciso fazer uma pergunta. Houve uma situação num circo que desestabilizou a situação do Albano na cidade. Tu vai dizer por quê? Então, resumindo, assim, é um cidadão negro na plateia, parece que se desentendeu com um cidadão branco e houve um crime. Isso está no livro. O que houve, Lara, né, nesse momento? Na verdade, esse episódio, ele não desestabilizou a situação do Albano, né? Foi um episódio que colocou fim à trajetória dele enquanto artista e empresário circense, né? O Albano, esse episódio se dá em 1903, na cidade de Rio Novo, em Minas.
E, na verdade, culmina com a morte do Albano, né? E foi mais ou menos isso que tu narrou mesmo, assim, foi... O episódio foi... O trágico episódio, ele foi motivado pelo fato de um indivíduo, e essas palavras, elas também são retiradas, assim, de como o episódio foi narrado pelos jornais da época, né? Um indivíduo negro, cujo só o primeiro nome dele é citado, né, que é Jorge. Ele esbarra numa senhora quando ele estava se direcionando para as arquibancadas do circo, enfim, procurando lugar, ele esbarra numa senhora que era casada ou que era da família de um advogado bastante conhecido naquela sociedade. Esse advogado tem nome e sobrenome, né, diferente do indivíduo negro. E ali começa uma situação de discussão entre as pessoas que presenciaram o episódio. E aí parece que essa discussão, essa agitação, ela é abrandada no meio do espetáculo e no intervalo ela é retomada, assim. E aí esse indivíduo negro é conduzido para fora do circo à força pelos amigos, assim, pelos conhecidos do tal do advogado. E o Albano tenta intervir nessa discussão e acaba sendo vítima de um tiro. E aí o que acontece é que ele é levado imediatamente para a casa dele, o espetáculo é suspenso, e no dia seguinte ele vem a falecer. E aí acabam-se os circos estáveis. E todos os empreendimentos dele. Do Albano, né? Do Albano. Os filhos dele seguem, com alguns dos filhos, né, como artistas de circo, desempenhando um papel fundamental aí para a história da consolidação do circo no Brasil, mas a trajetória do Albano se encerra em 1903, nesse episódio trágico. E aí eu te pergunto, será que porque queriam fazer uma modelação, numa modelagem do espaço público? Eu não sei, eu já penso que é uma conspiração, porque aí ele morre, né? E eles conseguem reformar o espaço público. Então eles armaram, bom, enfim, não sei, isso é uma coisa que eu estou pensando. Mas enfim, então sobre o espaço público, essa pesquisa tua, ela refaz essa reflexão que nós estamos tendo agora, né? Quer dizer, havia um circo estável, eles estavam investindo em circos mais sólidos e, como tu falou, elitistas até, enfim, né? E aí a cultura popular, enfim, foi sendo meio ceifada. E tu fala isso, essa reflexão, como é que é essa reflexão sobre o espaço público? O espaço público acolhe bem a cultura e as artes ou não? Como é que isso funciona? Então, ao longo ali da minha pesquisa, o que eu procuro refletir, assim, demonstrar, é que esse projeto urbanizador, que é muito inspirado no modelo francês de reforma de praças e espaços públicos, esse modelo que diz que praça deve ser cercada, deve ter canteiros delimitados, né? Deve ter jardins, chafarizes para umedecer o ar, que as pessoas precisam respirar. Esse projeto urbanizador, ele não atinge, ele não modifica só o espaço físico em si, né? Um projeto urbanizador, ele tem uma concepção do que deva ser o convívio social, né? Ou de como as pessoas devem usar o espaço público. Então, o que acontece depois da reforma dessas praças, né? Por exemplo, ali a Praça Conde Deu, que vem a se chamar Praça 15 e que vem a receber o chalé e tudo mais, é que se impõe um modo, né, um tipo de uso do espaço público e uma concepção do que deva ser atividade de lazer e diversão. E essa concepção, esse uso imposto do espaço público exclui a possibilidade dos circos se colocarem nesse espaço, armarem as suas estruturas e tudo mais. E no caso, eu falo aqui do uso do circo, mas pode ser a arte de rua como um todo, né? A gente tem artistas ambulantes que não fazem parte de companhias, né?
ou que não necessariamente erguem estruturas para se apresentar, mas que usam o espaço público como espaço de espetáculo. Mas a questão dos espaços circenses é que eles têm demandas, né? Têm especificidades. Por exemplo, o circo do Albano Pereira era um circo zoológico. Então, os artistas circenses, eles poderiam usar, por exemplo, os teatros como espaço de espetáculo. E isso aconteceu bastante ao longo do século XIX, ao longo do século XX. É possível que uma companhia de circo ocupe outros espaços de espetáculo que não apenas as suas próprias estruturas arquitetônicas, né? Mas acontece que existe um processo de adaptação muito complexo, né? Se a gente pensar num circo zoológico, como é que tu acomoda animais de grande porte dentro de um teatro? Ou até não precisa chegar em algo tão extremo, né? Mas se a gente pensar na linguagem dos aéreos, né? Dos trapezistas, das cordas, enfim, todas as acrobacias aéreas que precisam de uma estrutura específica, nem todo teatro comporta a instalação de equipamentos aéreos, né? Então, o que acontece quando a municipalidade implementa esses projetos de reforma urbana é que o circo vai sendo empurrado para a periferia, né? Ele deixa de ocupar esses espaços centrais, como a Praça 15, ali, a Praça Conde Deu, que hoje, inclusive, se a gente pensar no uso do Largo Glênio Pérez, ele serve de estacionamento, mas ele não recebe um circo, né? E nem outras manifestações assim tão livremente. As pessoas foram tiradas das ruas há muito tempo. Exato, existe todo um processo para poder usar aquele espaço público que dificulta bastante a atuação dos artistas, né? Então, o que acontece é que ao longo desse período de implementação de reforma do espaço urbano, que começa lá no final do século XIX, entra século XX adentro, e talvez se arraste até hoje, é que os circos vão sendo empurrados para áreas não centrais, o que dificulta, por exemplo, a chegada do público, né? O acesso do público. Poderia ter, por exemplo, uma área pública num lugar bom, aqui, por exemplo, no Menino Deus, uma área pública que fosse destinada a receber o circo, por exemplo. Se fosse uma coisa para já com estrutura, com banheiro, sei lá, com uma coisa semi-permanente, né? Uma coisa autorizada, porque agora, além das periferias, eles ainda têm que trabalhar com terrenos baldios, ou, enfim, sei lá, eu não conheço. Hoje em dia, muito mais terrenos privados, né? Com um alto custo de aluguel, né? Tá bom. Eu estou ainda no tempo do terreno livre, né? Não existe mais. 1 centímetro livre não existe. Bom, então, assim, nós passamos pela reflexão de hoje aí, e aí essa reflexão que a Lara está fazendo aqui conosco, ela tem um grupo, né? Grupo Circo Híbrido, que participa, que ela é integrante do grupo, e essas reflexões foram para dentro desse grupo. E aí surgiu uma proposta de um circo, de um espetáculo circense, com base nessas reflexões. Como é que foi isso? O Magnífico Circo Praça, que é uma atividade contemporânea que foi realizada com base na pesquisa, né, e na trajetória dos circos no Brasil, aqui, como vocês viram, Porto Alegre e Rio Grande. Então, Lara, explica para nós. Então, lá eu concluí, eu fiz a primeira parte da minha pesquisa como TCC, né, da graduação em História em 2011. E aí, em 2012, surgiu a ideia da gente fazer um espetáculo que tivesse aí como ferramenta do processo criativo toda essa história mesmo, esse contexto, das trupes de circo que se deparam com esse espaço urbano todo delimitado, reformado, cheio de obstáculos à montagem da lona, enfim. E aí, em 2012, a Secretaria de Estado, né, a Secretaria de Cultura do Estado, abriu um edital de concurso público, o FAC das Artes, e a gente escreveu um projeto, então, para a criação desse espetáculo. A nossa ideia era criar um espetáculo
ambulante, um espetáculo que, na verdade, é um cortejo que visitasse as principais praças de Porto Alegre e contasse a história de uma trupe que, chegando à praça e vendo monumentos, chafarizes, bancos, canteiros, etc., não podendo erguer a lona, tinha que se apresentar ali naquele espaço de qualquer jeito. Então, a gente reuniu um grupo de artistas, né, para além do Circo Híbrido, para além da Tainá, do Luiz, que são diretores ali do Circo Híbrido e com quem eu trabalho, nós chamamos outros artistas independentes e um músico para poder fazer também a trilha sonora desse espetáculo, que seria ao vivo, né, a trilha sonora. E aí a gente ganhou, tirou o primeiro lugar nesse nosso projeto, venceu o edital. Foi uma baita oportunidade, assim, é muito importante também se falar sobre isso, né, porque sem esse prêmio, sem a verba advinda desse edital de concurso público, a gente não teria conseguido reunir esse grupo de artistas 2 vezes por semana, por um longo período, para poder criar, ensaiar e preparar a trilha sonora e tudo mais, porque para além de ensaiar as habilidades físicas e tudo mais, todo mundo teve que aprender a tocar um instrumento, enfim, e produzir a trilha sonora do espetáculo. Então, daí também, para além da ocupação do espaço público, a importância dos incentivos, né, do governo, enfim, para que os grupos artísticos possam produzir esses espetáculos e levar aí a público. E o público assistia gratuitamente a esses espetáculos, né? A gente escreveu o projeto em 2012, ganhou o prêmio, e o espetáculo foi estrear só em 2014. E esse vácuo temporal também tem a ver com toda a burocracia que se dá a partir do momento que a gente ganha um prêmio, né? Sim. Até receber, até poder distribuir, organizar todo o calendário, prestar contas e tudo mais. A gente estreou em 2014 e visitou, o espetáculo foi apresentado em 12 ou 13 praças municipais, e depois ele ficou em stand-by, assim, por algum tempo. E aí, lá em 2016, a gente levou também, via edital público, esse espetáculo de rua para dentro de um teatro, o Teatro de Câmara Glênio Pérez. E aí é bem importante também refletir sobre como se dá a adaptação de um espetáculo que é pensado para a rua, né, para um espaço aberto, livre, quando ele é transposto para dentro de um espaço fechado, né? Quando eu falo lá dos circos e da estrutura necessária para acolher toda a variedade, toda a diversidade de linguagens artísticas que compõem um espetáculo circense, como que um circo vai para dentro do teatro e tem que operar modificações para poder manter, né? Para poder... Na verdade, é quase um processo de recriar o espetáculo para esse novo espaço. Uhum. É incrível como as políticas públicas foram importantes para toda essa geração, né, que conseguiu realizar coisas. Nós mesmos da Libretos trabalhamos muito com as políticas públicas e é fantástico. A gente sabe que o Estado precisa voltar a ser humano, né? Fundamental. O circo híbrido... Aqui está um breve parênteses, né? O Circo Híbrido é um grupo de circo, né, que existe, que funciona em Porto Alegre há mais de 10 anos, tem mais de uma década de história, é uma escola de dança aérea com uma longa tradição já, e nós mesmos ali, a gente tem um espaço que foi pensado para o nosso fazer, né, para os aéreos, com pé direito alto, enfim, com todos os equipamentos necessários. Mas quando a gente quer levar as produções artísticas do circo híbrido para fora do nosso espaço, né? Quando a gente quer expandir e ampliar, né, o acesso a essa produção artística, quando a gente quer levar para dentro do teatro, a gente depende desses editais públicos, né?
Então, há algum tempo a gente vem fazendo anualmente os espetáculos do circo híbrido no Teatro Renascença, né, no Centro Municipal de Cultura, que anualmente, já faz acho que uns 4, 5 anos, nos acolhe tão bem. Olha, eu acho que nós temos uma imagem aqui, não sei se é nesse espaço, mas vamos ver. Temos aqui, deixa eu preparar aqui o ambiente para largar. Com vocês, o magnífico Circo Praça! Que bacana, né? Que bacana, que maravilha. A gente tá. Isso aí é dentro de um espaço, né? Era o Teatro de Câmara, era? Exato, esse vídeo ele é da temporada que a gente fez na Mostra de Artes Cênicas e Música do Teatro Glênio Pérez. Eu acho bem interessante, que eu não falei antes, às vezes eu esqueço de uns detalhes assim, mas quando a gente estreou esse espetáculo Magnífico Circo Praça, a gente estreou quase no mesmo lugar onde o Albano Pereira construiu o Circo Universal, que foi ali no Largo Glênio Pérez. Que bacana! Então, foi uma emoção muito grande, assim, depois que o elenco, enfim, teve contato com a pesquisa e com a trajetória do Albano e tudo mais, e usou isso como ferramenta criativa, ocupar aquele espaço que tanto tempo atrás foi espaço de espetáculo para várias companhias circenses, né? Muito bacana, Lara. E aí, o livro? Conta aí do livro. Olha, pessoal, o livro tem umas abas, lindo esse livro. Bonito. Eu não sei quem fez, alguém fez. Eu não sei quem fez. Eu não sei quem fez, mas olha Bom só. gosto, né? Bom gosto. Vamos ver aqui, ó, tem umas fotos, vamos ver se... Ó, tem umas fotos antigas aqui. Tem a esposa do Albano, ela inventou o trapézio duplo, triplo. Então, a Juanita Pereira, ela é conhecida como a mulher com a cintura mais fina do mundo, né? Eu acho que até tem uma foto aí, se a Luísa tiver. Na verdade, a foto não é da Juanita, é da filha Anitta, né? Da Anitta. Mas assim, a Juanita, o cinturão dela é uma peça de exposição do Memorial do Circo, que fica lá no Largo do Paissandu, em São Paulo. Olha, que exato. Legal. A Juanita era bailarina por formação, bailarina clássica, e ela era também acrobata equestre. E ela é conhecida por ter criado o trapézio duplo. Aí nessas fotos que constam no livro tem acho que dá para ver, a gente não botou aí na Luísa, mas eu acho que dá para ver, não dá? Tem que comprar o livro, né, Clô, para ver. Tem que comprar o livro. Bom, então... Acho que é legal também dizer que essas fotos de família, elas foram cedidas pelo bisneto do Albano Pereira, né, o senhor Ricardo Rezende. Exatamente, E as contemporâneas foram feitas também por uma galera aí, né? Foi feita pela Sal Fotografia, que nos acompanha lá no Circo Híbrido. E olha só, tem todas as logomarcas e tal, aí, ó. Funarte,
Brasil Ministério ali, que aqui é o prêmio Funarte de estímulo ao circo em 2019. Olha, então... Enquanto temos, né, Clô? Enquanto temos, pessoal, botem as suas mãos na consciência, por favor. Bom, pessoal, vamos ter que dar o serviço agora. Estamos chegando aí no finalzinho da Sala Libretos. Espero que vocês tenham gostado. Mas assim, ó, esse livro, ele tem em vários lugares, nas livrarias parceiras, né? Nossas livrarias queridas, que nós vamos divulgar aqui todas quando nós estiver na Feira do Livro, mas esse é um assunto para depois. No site da Libretos, no Instagram, Lara Roxo. Acho que tem aí uma plaquinha para vocês pegarem, lara.roxo, com CH, né? Lá no Instagram vocês encontram também, porque esse livro, ele também tem na Libretos e nas parcerias. Encomendem, se não tem, porque vocês sabem, universidade, né, assuntos, né, que as pessoas precisam ler um pouquinho e tal... Às vezes não tem o livro, aí diz, não, mas lá na Libretos tem, a Lara também tem, podem ir lá, encomendem, né? E é isso, Lara. E esse programa vai ficar ao vivo aqui, hoje, né? E depois ele vai para o canal lá da Libretos, Libretos 100, né? No cinema tinha aquele filme, aquele jornal antes do filme, né? Que era Canal 100, a gente achou muito legal. Fez o Libretos 100 lá no YouTube. E aí vamos preparar para a Feira do Livro, pessoal. Venham para a Sala Libretos, porque nós vamos ter um programa ao vivo nesse horário tardinho, assim, por dia na Feira do Livro de Porto Alegre, por favor. Lara, querida, dá um tchau aí pro pessoal, vamos ver. Tchau, pessoal. Foi muito bom estar aqui conversando contigo, Clô. Adorei o convite. E com todo mundo aí que assistiu ou que vai assistir, é sempre bom falar sobre história, falar sobre circo, falar sobre arte nesses tempos tão sombrios que a gente vem vivendo, né? É bom que a gente não esqueça tudo que está acontecendo ao redor e também não esqueça a importância do papel da arte, dos artistas nesse momento, né? E viva Aldir Blanc, que foi uma conquista do povo da cultura. A cultura vai organizar esse país, é ou não é? Vai salvar, a cultura salva. A cultura vai organizar, vai unir, vai colar as pessoas uma na outra, né? E a gente vai sair para uma vida melhor. Assim é isso aí, seja. pessoal. Olha aí, fechamos aí um pouquinho cedo demais, mas enfim, se vocês quiserem comentar aí, a Luísa quer colocar algum comentário final. Eu vou deixar o circo rolando aqui, e aí vai fechando o tempinho, pode ser? Eu tenho outra do circo que depois você vai ver. Esse aqui eu acho que já é na rua, vamos lá. Vou largar aqui. Deve ser na Feira do Livro, na Feira do Livro nós teremos 2 horas. 2 horas? Com a Lara, na verdade. 1 hora no sábado, dia 7 de novembro, certo? De tarde. Não é sábado, é sexta, né, Lara? Ou é sábado? Sábado, 7 de novembro. Às 16 horas vai ter o Magnífico Circo Praça, um espetáculo inteiro, ou não é? Léo, Lara. E depois vai ter um debate com todas as pessoas integrando o Magnífico Circo Praça, vão comentar e vão participar da Sala Libretos da Feira do Livro. Então, agora eu vou deixar vocês com o... Será que eu não vou botar o mesmo, né? Não. Então tá. Espetáculo de integração na feira.
É isso aí.